Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso de Introdução à Álgebra Linear. E a aula de hoje é sobre inversão de matrizes via escalonamento. Hoje a gente vai aprender a fazer a conta para encontrar a matriz inversa de uma dada matriz se ela existir. Vamos começar relembrando então o que significa ser invertível. Uma matriz A n por n quadrada, portanto, ser invertível. Significa que existe uma outra matriz B n por n, tal que A vezes B é a identidade, e também B vezes A é a identidade. Então vamos começar com um teorema. Olha só o que esse teorema está dizendo. Que se você tem A e B matrizes de ordem n por n, e você sabe que A vezes B é a identidade, isso implica automaticamente que B vezes A vai ser a identidade também. E, lógico, se você tiver B vezes A identidade, então A vezes B é a identidade. O que isso quer dizer na prática é que uma vez que você encontrou uma matriz B que ela faz o papel da inversa de um dos lados, você não precisa calcular a inversa do outro lado para ter certeza que essa matriz que você encontrou é de fato a inversa que você procura, certo? Basta que você tenha a condição da inversa de um dos lados e você tem automaticamente dos dois. Só que esse teorema, para provar ele, a gente precisa de um pouco mais de teoria e a gente precisa de matrizes elementares, que é algo que a gente vai ver mais à frente no curso. Então, por enquanto, vamos assumir esse teorema como verdadeiro e mais à frente a gente vai provar ele. Esse teorema está aqui, nesse ponto, porque a gente quer evitar de ter que fazer mais contas do que o necessário para encontrar a matriz inversa de uma matriz dada. Se você não tivesse esse teorema nesse ponto, a gente precisaria fazer a conta duas vezes. Mas a gente vai fazer de um lado só, porque a gente sabe que se a gente usar uma matriz A, que a gente está procurando a inversa, e a gente encontrar a B tal que A vezes B é a identidade, automaticamente a gente sabe que B vezes A vai ser a identidade e que, portanto, a B é a inversa da A. Então vamos fazer um exemplo agora desse caso. Então, se possível, calcule a matriz inversa de uma matriz dada A. Veja os coeficientes da matriz A. Na primeira linha ela tem 1 e 2, na segunda linha 3 e 4. Então essa matriz é uma matriz 2 por 2 e a inversa dela, caso exista, vai ser uma matriz 2 por 2, tal que A vezes essa matriz seja a identidade. Imagine que a gente pegou então uma matriz que a gente chamou de B e os coeficientes a gente nomeou da seguinte forma: B11, B12, B21, B22, ou seja, primeira linha, segunda linha da matriz B tem os coeficientes com Bzinho e os índices seguem a ordem linha, coluna habitual. Então, se B faz o papel de inversa da A, então A vezes B tem que ser a identidade. Então, olha só o que essa expressão aqui vai implicar. A gente faz a multiplicação de matrizes desse lado esquerdo e isso vai dar a seguinte coisa. A gente vai conseguir 4 equações. Por quê? O resultado da multiplicação dessas duas matrizes é uma matriz 2 por 2. Então, cada entrada dessa matriz 2 por 2 vai ser igual a um desses 4 números que tem aqui. Portanto, a gente vai ter 4 equações. A primeira equação vai dizer que uma vez B11 mais 2 B21 tem que ser o número 1. Uma vez B12 mais 2 vezes B22 tem que ser igual a 0. 3 vezes B1 mais 4B21 é igual a 0. 3B12 mais 4B22 é igual a 1. Mas tem uma coisa interessante nessas equações. Tem um padrão aqui que, se você observar bem, vai permitir a gente economizar um bom trabalho na hora de resolver esse problema. Esse sistema que a gente chama de sistema desacoplado. Por quê? As equações, apesar de nós termos 4 incógnitas, elas só aparecem 2 incógnitas em cada equação, e se você pegar, você consegue separar as equações em 2 grupos. Um grupo que aqui eu pintei de azul e outro grupo que eu pintei de verde. Veja que aqui no grupo azul, a incógnita B11, B21 aparece aqui embaixo também, B11, B21. A incógnita B12 e a incógnita B22 só aparecem nessas duas equações. Então, na verdade, resolver esse sistema de 4 equações é equivalente a resolver 2 sistemas separados, completamente independentes. Um que só tem B1, B21 como incógnitas e o outro que tem B12, B22 como incógnitas. O interessante também é que os coeficientes que multiplicam as nossas incógnitas são os mesmos. Então, o que acontece? Se eu tenho esses dois sistemas, vamos tentar resolver, então, cada um deles. Ó, a primeira coisa que a gente faz para resolver o primeiro dos sistemas é montar a nossa matriz aumentada, colocando os coeficientes que aparecem aqui do lado esquerdo, uma barra, e o lado direito do sistema, as constantes do lado direito, vão aparecer aqui nessa última coluna.
E a gente segue o processo de escalonamento, que a gente já viu como é, para poder simplificar essa matriz aumentada, de forma a transformar o lado esquerdo dela, se possível, na identidade. E aquilo que aparecer aqui do lado direito vai ser o resultado do nosso sistema. Então, através de uma série de operações elementares nas linhas dessa coluna aumentada, a gente simplifica ela através do escalonamento e chega no resultado. Aqui está marcado quais são as operações que eu realizei, mas o importante aqui é entender que, uma vez que a gente fez essas operações, o lado esquerdo passa a ser a identidade e o lado direito é a solução do sistema. Então, o primeiro sistema tem como solução menos 2, 3 sobre 2. Agora, olha para o segundo sistema, que é esse que está aqui. São os mesmos coeficientes, o que muda é o lado direito do sistema. A gente monta a matriz aumentada e simplifica ela através de escalonamento até chegar no lado esquerdo igual a identidade e, por consequência, o lado direito vai ser a solução. Repara no seguinte, as operações que eu usei para simplificar cada um dos passos são as mesmas nos dois sistemas. Por quê? Porque o que importa, o que eu estou tentando simplificar é o lado esquerdo. E o lado esquerdo é igual nos dois casos. Então as operações que vão transformar o lado esquerdo na matriz escalonada reduzida vão ser os mesmos passos. Então, se eu cheguei através de um conjunto de passos na identidade do lado esquerdo, certamente esse mesmo conjunto de passos vai me levar à identidade no sistema de baixo. Então eu vou ter as duas soluções. Então, qual seria a matriz B que nós estamos procurando? A matriz B que nós estamos procurando é aquela cujos coeficientes são dados pelas soluções. Menos 2, 3,5, 1 e menos meio. Veja que a gente tinha justamente essas posições. Esse valor que apareceu aqui é relativo à nossa incógnita B11 e esse cara aqui é o B21. Esse cara aqui é o B12 e esse cara aqui é o B22. Portanto, a gente consegue formar a matriz B com esses números. O que aconteceu aqui, então? A gente encontrou a solução para o sistema. Como esse sistema tem solução e ela é única, B é a matriz tal que A vezes B é a identidade. Portanto, sabendo que a gente tem aquele teorema que eu acabei de falar, que se vale de um lado a multiplicação da identidade, do outro lado também vai valer, eu posso automaticamente dizer que B é, na verdade, A menos 1. Ou seja, a gente encontrou a inversa da A usando a operação de escalonamento. Então, se eu precisasse resumir essas duas soluções que estão aqui numa única operação, seria possível fazer isso de uma vez só, colocando esse lado direito das matrizes aumentadas juntos, colocando aqui do lado. Então, olha só o que acontece. O lado esquerdo é o mesmo, são os coeficientes da matriz A, e do lado direito eu tenho a matriz identidade. Eu faço as operações de escalonamento, como eu tinha feito antes, e o que acontece? Eu termino com a identidade do lado esquerdo e do lado direito a inversa da matriz A que eu comecei. Então, tem um ponto importante aqui. Para poder existir a matriz inversa, os dois sistemas têm que ser resolvidos ao mesmo tempo. Ambos têm que ter solução e solução única, certo? Então, não basta que apenas um deles tenha solução e o outro não, porque eu preciso resolver o sistema para cada uma das colunas da matriz de identidade. Olha só aqui embaixo, eu tenho do lado esquerdo a matriz A, aqui eu tenho a primeira coluna da identidade, que é o primeiro sistema, e a segunda coluna da identidade, que é o segundo sistema. Então, eu tenho que resolver o sistema para ambos os casos, ambos têm que ter solução. Vamos fazer mais um exemplo. Agora olha só a minha matriz A. 1, 2, 2, 4. Vamos tentar calcular a inversa dessa matriz. Então, eu vou fazer o mesmo que eu tinha feito antes. Eu vou pegar e colocar a matriz A do lado esquerdo, a barra, e a matriz identidade do lado direito. Lembra por que apareceu essa construção aqui no exemplo anterior? Se você montar o sistema dando nomes para as incógnitas da matriz B, que seria a nossa inversa, a candidata inversa, monta o sistema, vai ficar um sistema com 4 equações, você junta essas equações duas a duas, elas vão ser independentes, esses dois sistemas, e você vai chegar à conclusão de que os dois sistemas que você tem que resolver são dados pela mesma matriz aumentada. Então, o nosso objetivo é escalonar o lado esquerdo de forma a encontrar do lado direito a matriz inversa. Só que olha o que acontece quando a gente escalona essa matriz aqui, tentando zerar esse primeiro elemento. Se você multiplicar a primeira linha por menos 2 e somar com a de baixo, você zera o primeiro
elemento da segunda linha. Só que ao mesmo tempo você zera o elemento da segunda linha. Então a gente zerou esse cara e zerou esse cara. A gente acaba ficando com uma segunda linha que mostra que esse sistema não tem solução. Por quê? Eu teria que ter 0 vezes uma incógnita mais 0 vezes outra incógnita é igual a menos 2, o que é impossível. Da mesma forma, 0 vezes uma incógnita, 0 vezes a segunda incógnita, dando 1, o que também não faz sentido. Então, esse sistema não tem solução, esses dois sistemas que a gente está resolvendo ao mesmo tempo não tem solução, portanto, a matriz A não possui inversa, ou seja, a A é singular. Então, veja que o que aconteceu foi que a gente saiu de um sistema aumentado, onde você tinha a matriz A do lado esquerdo e a identidade do lado direito. E você chegou numa coisa aqui no lado esquerdo não é a identidade. Então, o que acontece? Esse cara aqui não tem solução. De forma geral, quando você vai procurar a inversa de uma matriz dada A, você começa com a matriz A do lado esquerdo e a identidade do lado direito da matriz aumentada. E você vai chegar numa matriz R/S, onde o R é a matriz na forma escalonada reduzida da matriz A. Se essa matriz na forma escalonada reduzida não for a identidade, então S não é a inversa da A e a A não tem inversa, certo? Agora, se você chegou que a R é a matriz identidade, na forma escalonada reduzida a matriz A vira identidade, então A é invertível e a inversa da A é a matriz dada por S. Então a gente tem um teorema que diz o seguinte: se você tem uma matriz A quadrada, a gente pode afirmar a seguinte coisa a respeito da A. A é invertível, se e somente se A é equivalente por linhas à matriz de identidade. Só para lembrar o que significa ser equivalente por linhas à matriz de identidade. Significa que existe uma sequência de operações elementares sobre as linhas da matriz A que transformam a matriz A na matriz de identidade. Ou seja, a gente pode escalonar a matriz A de forma a transformar ela na matriz de identidade. Vamos tentar entender primeiro a implicação direta, ou seja, se A é invertível, então A é equivalente por linhas à matriz de identidade. Essa implicação ela decorre do raciocínio que a gente fez agora há pouco para calcular a matriz inversa da A. O que a gente fez? A gente procurou uma matriz B tal que A vezes B é igual a identidade. Então a gente fez o seguinte raciocínio, a gente colocou A barra identidade e escalonou até encontrar identidade barra a inversa da A, que é, no caso, a matriz B que a gente falou que existe. Ou seja, o procedimento de colocar a matriz A barra a matriz de identidade e escalonar nos leva à condição onde A vira a identidade, fica na forma escalonada reduzida, e no lugar da identidade que estava à direita, vai aparecer a inversa da A. Ou seja, existe uma sequência de operações elementares que transformam a A na matriz identidade, ou seja, a sua forma escalonada reduzida é a identidade. Portanto, a matriz A é equivalente por linhas à matriz identidade. E as operações que garantem essa equivalência são justamente as operações que transformam a matriz A na matriz identidade quando a gente está fazendo a operação de encontrar a inversa da A, que a gente sabe que existe porque a gente tem como hipótese que A é invertível. Certo? Agora, por outro lado, se há equivalentes por linhas à matriz de identidade, então, na hora de resolver esse mesmo sistema, A barra identidade, que a gente quer escalonar para descobrir se vai ficar identidade barra alguma matriz, que seria a inversa da A gente sabe que é possível transformar a A na identidade por conta dessa hipótese que a gente está assumindo aqui, que é esse lado direito. Então, se eu tenho certeza que existem operações elementares nas linhas de A que levam ela para a matriz de identidade, então esse sistema A barra identidade com certeza vai virar identidade barra uma matriz, que é, no caso, a matriz inversa da A, e portanto A é invertível. Certo? Então esse teorema ele decorre da aplicação das ideias que a gente fez anteriormente nessa aula. Outro teorema também diz o seguinte, que se A é uma matriz quadrada, então AX igual a B possui uma única solução se e somente se A é invertível. A ideia da prova desse teorema também é parecida com a da de cima. Vamos pensar então na primeira implicação. Supõe que AX igual a B é um sistema que possui uma única solução. Então, se você fosse resolver esse sistema pelo escalonamento, o que ia acontecer? Você ia fazer a matriz A, ia colocar uma barra, fazer a matriz aumentada B, certo? A barra B.
se esse sistema possui uma única solução, então quer dizer que existe uma sequência de operações elementares que transforma essa matriz aumentada em identidade barra a solução do sistema AX igual a B. Ou seja, existe uma sequência de operações elementares que transforma a matriz A na sua forma escalonada reduzida, que é a identidade. Ora, se existe uma sequência de operações elementares que leva A na identidade, então A é equivalente à matriz de identidade, equivalente por linhas à matriz de identidade, e portanto é invertível, segundo o nosso teorema anterior. Vamos fazer agora o caminho contrário. Se A é invertível, então vamos provar que AX igual a B possui uma única solução. Essa é mais simples, porque basta multiplicar essa equação dos dois lados pela inversa de A. O que a gente vai ter aqui? X igual a menos 1 vezes B, onde B aqui é uma matriz coluna. Certo? Então, de fato, essa é a solução e ela existe. E é isso, pessoal. Nos vemos na próxima aula.